Primeira pergunta que eu acho que o Brasil precisa saber, que eu trabalhei no CQC durante um período e as pessoas não sabiam a diferença. Esteve em Macapá, eu soube. Estive em Macapá. Foi procurado por lá. Procurado pelo Kiko de Macapá, grande Kiko, presidente gabinete mais caro da época, não sei. Eu preciso te perguntar, pergunta aqui de R$1 milhão. Explica para o brasileiro o que faz um senador, que as pessoas não sabem. Bom, então vamos lá. Mais rapidamente, é o representante do povo em Brasília. Nós temos um parlamento, aí deixa eu tentar ver se eu falo da forma mais clara e não como professor de Direito Constitucional. Vamos ser Exatamente, senão nós Você tem que ser professor de pré-primário agora. Então é o seguinte, o poder é exercido por 3 instituições, vamos dizer assim. Tem 3 partes que constituem o poder. O executivo, o legislativo e o judiciário, né? O executivo, no Brasil, é exercido pelo presidente da República. O judiciário, vocês veem de vez em quando, é aqueles ministros do Supremo Tribunal Federal, aqueles 11 de toga preta e tal, aquelas mulheres e homens de toga preta, que se reúnem, vocês veem uma decisão de vez em quando. Então, o legislativo é exercido por duas instituições, por 2 casas, vamos chamar assim, 2 casas. Uma se chama Câmara dos Deputados, a outra se chama Senado. Qual é o papel do legislativo? Onde estão os deputados e os senadores? É fiscalizar o presidente da República. É fiscalizar o executivo e fiscalizar também o judiciário, né? Tem um carinha, gente, que existiu muito tempo antes de nós, lá pelo ano de 1700, um cara chamado Charles d'Alembert. O nome mais conhecido dele era Barão de Montesquieu. Ele elaborou essa teoria de que em uma democracia, o que é democracia? É o poder do povo. Em um regime democrático, existem 3 poderes e esses poderes se autorregulam. Um fiscaliza o outro e um não pode exceder as atribuições de outro. É assim que funciona a democracia e esta foi a concepção para a democracia como conhecemos hoje. A democracia como nós conhecemos na maioria dos países do mundo se chama democracia representativa. Por que representativa? Porque o poder está nos representantes que são eleitos pelo povo. O senador é um dos representantes do povo junto com os deputados. Aí, Maurício, e todo mundo deve estar perguntando, mas se é representante do povo, por que tem um tipo chamado deputado e um outro tipo chamado senador? É porque nós adotamos no Brasil um sistema de parlamento chamado bicameral, vou ser mais claro. Unicameral, uma casa somente. Bicameral, 2 casas. O Brasil é uma federação. O que é uma federação? São estados, nós estamos aqui em São Paulo, eu sou do Amapá, né? Tem Brasília, tem Minas Gerais. Então esses estados se reuniram, se associaram e formaram a República Federativa do Brasil. Em uma federação, o legislativo tem que ter 2 casas. Uma casa, a casa dos representantes do povo. Qual é esta casa? A Câmara dos Deputados. Né? Tanto é que na Câmara dos Deputados, Maurício, aqui em São Paulo nós temos 72 deputados. Porque São Paulo tem mais gente. Exatamente. No meu Amapá temos 8. Sim. Porque no Amapá temos menos. Então, por isso que na Câmara dos Deputados é que é a casa dos representantes do povo brasileiro. Que são, né? 513 deputados. Né? No Senado são só 81. Mas por que só 81 no Senado? E no Senado tem um detalhe. Aqui em São Paulo, nós temos 3 senadores. Né? José Serra, que está de licença do mandato, e o José Aníbal, agora que está assumindo, a Mara Gabrilli, né? E o senador Giordano, que era o suplente do finado Major Olímpio, que já faleceu. Né? O Amapá também tem 3. Então dá para entender? Na Câmara, lá tem 72 deputados em São Paulo e 8 deputados no Amapá. No Senado, tem 3 senadores de São Paulo e tem 3 senadores também do Amapá. Né? Porque o Senado é a casa do equilíbrio da federação. É onde nenhum estado, por mais rico que seja, por mais poderoso que seja, e mais populoso que seja, pode sobrepujar, pode estar acima de outros estados, por mais pobre que seja. Por isso que no Senado tem que ter o mesmo peso, para equilibrar, para a federação não se dissolver. Essa ideia, quem foi o genial que bolou essa história? Foi alguém no Brasil? Não. Essa ideia foi formada na independência dos Estados Unidos da América.
lá na independência dos Estados Unidos da América foi quando surgiu a ideia de Senado modernamente como tinha. Porque os estados lá, lembra a historinha que a gente aprende lá na escola? 13 colônias inglesas que se levantaram em revolução contra o Império Colonial inglês e formaram um país. Então, como foi que eles formaram o país? As 13 colônias se associaram. Foi a primeira experiência que teve de federação. Quando eles se associaram, chegou uma dúvida. Qual era? Gente, como é que a gente vai ficar junto? Como é que Nova York, que tem mais gente, não vai ter o mesmo poder da Virgínia e da Geórgia, né? Que tem menos gente, tem menos população. Aí lá nos Estados Unidos eles convencionaram o seguinte, olha, nós vamos criar a Casa dos Representantes, que é o mesmo número, que aliás, que é proporcional à população. E vamos criar o Senado com o mesmo número, para que a Geórgia ou a Virgínia nunca sobreponha a Nova York. E tenham o mesmo espaço de decisão. Então é isso, o Senado é isso. É a casa dos representantes do povo, mas é a casa também dos representantes dos estados federados. Falou bem pra caramba, velho. Ó, eu entendi. Se eu entendi, eu sou Deu. burro pra cacete. Entendeu? Maravilhosamente. Porra, Randolfo, você foi muito bem. Tentei. Pô, foi. Porque é o seguinte, sabe qual é o grande desafio? Sabe o que você falou bem? É. Porque o pessoal, quando você fazia... Tinha pouco tempo de TV. Então você tem que É. sintetizar. Não, eu fui eleito senador em 2010, eu tinha 50 segundos de TV, Então, imagina. foi perfeito. Eu tinha, assim, na hora que o cara... O pessoal, igual vocês, assim, quando vinha gravar comigo, parece que quando eles já vinham com a câmera e eu ia gravar, eles já estavam indo embora, entendeu? Porque o tempo já ia acabar. A bateria mais rápida, né? Se fosse do PMDB, você ia levar 3 horas pra explicar isso daí. tinha um tempo, tem tempo mas de aí TV. também... Mas É aí um tem... podcast do PMDB. Mas aí tem um lado bom também que ele gasta menos com essa produção, né? É verdade. pronto. É menos editor. Exatamente. Não tem corte. Mas editor, tem essa vantagem. Você, então, assim, legal pra caramba, entendemos aqui uma coisa que o Brasil acho que precisa entender, porque a gente sai votando, a gente sai criticando todo mundo e a gente não entende o básico. Tá. Então você tá me falando que, como senador, você é o cara, então, que cuida dos interesses do Amapá. Mas é que tá. Mas você tá cuidando dos interesses do Amapá ou você tá cuidando dos interesses, por exemplo, você tá numa CPI, que é uma coisa que é de Nacional, interesse né? nacional. E cadê o Amapá nessa história? Você fica o dia inteiro vendo coisa do Amapá ou você vê coisas também de outros estados? Como é que funciona isso? O senador é senador representando o seu estado, mas é senador da República Federativa do Brasil, né? Qual é a concepção que tem que ter o senador? Ele representa o seu estado, defende os interesses do seu estado quando os temas da federação são lá tratados. Mas, por exemplo, um tema como a Covid matou paulista como matou amapaense, né? Proporcionalmente foi muito mais paulista do que amapaense, exatamente pela população. Mas tiveram quase 2.000 amapaenses que perderam a vida. Investigar por que eles perderam a vida, se teve omissão, negligência, se a política de enfrentamento, isso é um assunto que não interessa somente, não é um assunto somente nacional, é um assunto que também interessa ao Amapá. Então, o senador tem que cuidar dos interesses do Estado, defender o Estado. Para isso ele tem os seus mecanismos, mas ele também é senador da República Federativa do Brasil. E quando temas nacionais, como foi a pandemia, atingiu a todos, obviamente, existe uma providência a ser tomada por parte do Senado. O senador tem dupla função. Ele defende os interesses do Estado, Maurício, mas ele, ao mesmo tempo, também é representante da nação para fiscalizar as ações do Judiciário e do Executivo. Lembra qual é o papel do Legislativo, que eu falei na preliminar? Sim. O Legislativo tem dupla função. O Legislativo, ele faz leis E fiscaliza. e fiscaliza. Sim, Né? sim. Tanto é que, junto ao Legislativo, tem um órgão que assessora o Legislativo, que se chama Tribunal de Contas da União. O papel dele é assessorar o Legislativo. Então tem essa dupla função. O parlamentar, o senador, o deputado que não fiscaliza, ele está abrindo mão de uma das funções para a qual foi eleito. Saquei.